Freud diz o seguinte: a Alemanha não mereceu as minhas simpatias enquanto analista. E melhor nem falar da nossa pátria comum. Né? O Ferenc era húngaro, do Império Austro-Húngaro. Mas é esse o ponto. É enquanto analista que o Freud se posiciona politicamente. Eu acho essa citação fundamental porque é no próprio Freud que a gente, no fundo, então, encontra uma convocação a assumir posturas políticas enquanto analista. Eu participo de dois coletivos que eu acho que vão ilustrar muito bem essa minha posição. Né? Um deles é o Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandro Ferenczi, que pela tradição ferenciana, então, entende que o viés político é fundamental, e o outro é o Psicanalistas Unidos pela Democracia, que no fundo é um coletivo criado a partir de uma provocação do Joel, entre o primeiro e o segundo turnos de 2018, quando Joel faz essa convocação às várias instituições psicanalíticas que se unissem contra o fascismo que já se anunciava e que tinha, e infelizmente veio a se concretizar a vitória, felizmente a gente conseguiu reverter. E aí queria falar para vocês de uma certa característica que a gente tem vivido, porque aí eu vou vincular essa experiência com a questão da virtualidade. O Psicanalistas Unidos pela Democracia, então, começa antes da pandemia. A gente tem alguns encontros onde o afluxo de psicanalistas foi muito numeroso. Com a pandemia, a gente passa a ter encontros virtuais e esse ano a gente retomou os encontros presenciais. Um esvaziamento enorme. A gente tem um grupo de WhatsApp que é super ativo. Tem centenas de mensagens e publicações por dia. Mas, quando a gente promove os eventos presenciais, vai pouca gente. Agora, esse é um dado que ainda não produzi entendimento para ele, mas eu acho curioso. Nos dois últimos encontros, tinha um público de mais ou menos 50 psicanalistas, 5 homens. E o resto era tudo mulher. Isso começou a chamar a atenção, que história é essa? Né? Porque no grupo, a gente tem no grupo de WhatsApp uma ação meio equilibrada entre homens e mulheres. Mas ali, nos encontros presenciais, sempre estamos eu, Luciano Elia, mais uns 2 ou 3. Não sei porquê. Só isso, queria agradecer muito a presença do Joel, do Bernardo. Nós vamos começar com a apresentação, com a fala do Bernardo Melo Franco, que é jornalista, colunista do Globo e da Rádio CBN. Bom, então eu passo a palavra ao jornalista Bernardo Melo Franco, que é colunista do Globo e da Rádio CBN. Bernardo. Bem, boa tarde a todos, a todas. Obrigado, Alexandre. Em nome de você, agradeço o convite da sociedade para participar aqui desse seminário. Queria dizer para vocês que Liliana, que está aqui na frente, é testemunha de que até o último momento eu tentei escapar. Em primeiro lugar, porque eu acho que num evento que conta com o Joel Birman, meu lugar é sempre na plateia, e não na mesa. Mas eu resolvi encarar isso também como uma oportunidade de ouvi-lo assim, um pouco mais de perto, de vir aqui aprender com todos vocês. Eu sou jornalista especializado na área política e tem uma frase conhecida do Otto Lara Rezende, né, de que o jornalista é um especialista em generalidades. A gente sabe falar um pouquinho sobre muitas coisas e não sabe falar muito sobre coisa alguma. Então eu vou tentar ser breve aqui para que vocês não percebam essa insuficiência assim tão rápido.
mas tentando, obviamente, puxar essa conversa, puxar o meu ponto de vista, que eu acho que eu possa eventualmente contribuir, por uma análise do cenário político e de que forma que a disputa política no Brasil e de que forma o que aconteceu nos últimos 4 anos, especialmente nesse período de governo de extrema-direita, influenciou, influencia e possivelmente vai determinar o destino final da população indígena, que teve possivelmente ameaçado nesse último período como nunca durante pelo menos um século. Não que a ameaça aos indígenas, o ataque ao modo de vida, a existência deles, tenha começado agora, sendo inventada no governo Bolsonaro, é evidente. Mas acho que esse governo acelerou um processo muito preocupante de ataque à sobrevivência e à existência dos povos originários. E eu quero terminar mostrando para vocês por que, na minha visão, essa ameaça não foi debelada com a eleição do ano passado. Embora, naturalmente, tenha um sentimento de alívio, grande parte da população preocupada com esse tema, acho que as ameaças continuam muito presentes. E a gente teve, nessa semana mesmo, algumas demonstrações muito claras disso. Então, enfim, queria começar reforçando isso, né? Quer dizer, a gente está tratando do que aconteceu nos últimos anos, mas a história do Brasil pós chegada dos portugueses é uma história de massacre, né? De mais de 500 anos de massacre dos povos indígenas. Tem uma estimativa do IBGE, ninguém sabe exatamente quantos eram os brasileiros originários em 1500, quando chegaram as caravelas. Mas o IBGE costuma trabalhar com uma estimativa de 2 milhões de pessoas. Evidentemente não tinha censo naquela época, mas é uma projeção feita com base nos relatos, enfim, em toda a movimentação demográfica que houve depois. No final do século XX, a população indígena no Brasil estava reduzida a 300 mil. Então, quando a gente vê essas imagens aqui comparando o Holocausto, o extermínio étnico, né, que ocorreu no período nazista, e a gente olha depois imagens dos indígenas, muita gente pode achar que essa comparação é forçada. Não é. Não é. Houve no Brasil, e há no Brasil, um processo de massacre, de fato, o genocídio da população indígena, com altos e baixos ao longo da história. Mas a nossa história é marcada por isso. Quer dizer, se a gente pegar pelo menos, primeiros 4 séculos de colonização no Brasil, a gente conta uma história de escravização dos povos indígenas, de expulsão dos indígenas das terras deles e de extermínio. Extermínio seja pela bala, seja pela retirada da terra e dos meios de subsistência. Então também a gente viu nesse vídeo com a situação dos Yanomamis agora no começo do ano, essas imagens terríveis e perturbadoras de crianças, idosos, esquálidos, praticamente morrendo de fome ali por falta de assistência do Estado brasileiro. E é importante a gente entender que esse processo de extermínio, ele sempre foi acompanhado de um discurso no sentido de desumanizar os indígenas. Isso é muito antigo também na nossa história. Se pegar ali a carta do Pero Vaz de Caminha, ele cita os índios como basicamente selvagens, né? Aquela coisa ali de que andam com suas vergonhas expostas, são pardos, estranhos, quer dizer, é um estranhamento completo e uma incapacidade absoluta de identificar seres humanos naqueles indivíduos que ocupavam o Brasil no momento da chegada dos colonizadores. E ao longo dos séculos, vários autores reforçam essa ideia de que o indígena é visto como alguém que não é um semelhante, não é um humano e, portanto, não mereceria os direitos, as garantias, a consideração que os outros humanos mereceriam. É o mesmo processo do Holocausto, né? É a desumanização, né? Aquela raça
ou aquela etnia não é como nós, não reconhecemos neles qualidades ou características que justifiquem a sua preservação. Logo, nós temos quase o direito de exterminá-los. Tem uma frase do padre Manuel da Nóbrega, que acho que sintetiza isso um pouco ali no século XVI ainda, no primeiro século de colonização, que ele falava assim: índios são cães em se comerem e matarem, e são porcos nos vícios e na maneira de se catarem. É muito chocante, né, ler isso, mas não é tão diferente de um tipo de pensamento que ainda está presente hoje na sociedade brasileira. Talvez com um pouco de subterfúgio, um pouco de disfarce, mas essa ideia de tratar os índios como animais, ela está muito presente. E vou ler para vocês uma frase de um outro personagem, já no final do século XX. Aliás, já no século XXI, né? Já no ano de 2018. Ele disse assim: na Bolívia tem um índio que é presidente. Por que no Brasil nós devemos mantê-los reclusos em reservas como se fossem animais no zoológico? Então, de novo, a comparação com animais, né? Primeiro porcos, primeiro cães e agora animais no zoológico. Então, como se a existência de uma reserva indígena, de um território indígena que é consagrado pela Constituição, fosse equivalente a uma jaula. Portanto, combater as terras indígenas seria uma forma de salvar, resgatar os índios do cativeiro. Bem, obviamente o autor dessa frase vocês conhecem, né? Era o Jair Bolsonaro. E ele, já na condição de presidente eleito da República em dezembro de 2018. A ideia de que o Estado brasileiro, de que a política brasileira tinha que proteger os indígenas, ou salvar os indígenas que conseguiram sobreviver a 4 séculos de massacre, ela é uma ideia relativamente recente. O primeiro órgão público destinado a isso foi o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio. Ele foi fundado em 1910, já na República Velha, pelo Marechal Rondon. Então, claro, 1910 está longe da gente, mas se a gente pegar uma história que vem desde 1500, mostra que relativamente é uma ideia recente. E sempre foi delegada ou vista como uma coisa menor, secundária, quase uma atitude, uma coisa que não merecesse a nossa atenção como um problema principal do país. Né? Como se fosse uma tarefa de sonhadores ou de pensadores utópicos, defensores de minorias, enfim, como se fosse um assunto lateral a ser tratado em alguns momentos e em outros não. Mesmo no meio militar, né? O Rondon, como eu falei, era um marechal do Exército, um personagem fundamental aí no reconhecimento dos direitos indígenas, da defesa dos indígenas, mas o pensamento dele até hoje é muito minoritário nas Forças Armadas. Se a gente ouvir os nossos militares, em geral a gente percebe que a ideia é bem contrária, né? Eles encaram os indígenas e os territórios indígenas como uma espécie de uma ameaça à soberania nacional, que também é mais uma forma, mais um discurso que você usa para legitimar uma ação de ataque aos direitos indígenas. Quer dizer, se eles ameaçam a segurança nacional, logo eles podem ser expulsos dessa terra. E a gente sabe os interesses que tem por trás dessa operação, né, desse tipo de manobra de retórica. Agora, o que acontece de diferente nesses últimos 4 anos é que o projeto de extermínio, ou a ideia de que os índios têm que ser exterminados, varridos e retirados de suas terras, que, como eu falei, permeou a nossa história o tempo todo, ela chega de fato ao poder, da sua forma mais escancarada e mais desavergonhada. Então, uma das armadilhas nesse debate é imaginar que a defesa dos indígenas é uma causa de esquerda, né? Uma causa apenas de um setor da sociedade, que o resto do Brasil não tem nada a ver com isso.
E isso é uma grande mentira, né? Uma grande armadilha, como eu falei, retórica, na qual a gente não pode cair. E a história está aí para provar que isso não é um fato. Se a gente pensar nas grandes demarcações de terras indígenas no Brasil, elas foram feitas em grande parte em governos de direita. O Parque Indígena do Xingu, ele foi demarcado em 61 pelo governo Jânio Quadros. A terra indígena Yanomami foi demarcada entre 91 e 92 pelo governo Collor. E acho que ninguém aqui consegue ver o Jânio ou o Collor como políticos de esquerda. Muito pelo contrário. Então, as constituições brasileiras, especialmente de 88, entendem que a proteção dos povos indígenas é uma cláusula pétrea, quer dizer, não pode ser mexida, não pode ser alterada conforme o sabor do governo de plantão. Só que isso foi, de fato, atropelado, desconsiderado nesses últimos 4 anos. Só para fazer mais uma citação ao ex-presidente, tem uma frase do Bolsonaro que para mim também sintetiza essa ideia dele, né? E por que eu falo que esse plano de extermínio chegou ao poder. Ele, em 98, quando era ainda deputado federal, ele chamou o exército de incompetente, o exército brasileiro que ele integrou, por não ter aniquilado os índios brasileiros, os indígenas brasileiros. E aí ele diz o seguinte: competente sim foi a cavalaria norte-americana, que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem mais esse tipo de problema no seu país. Isso é de 98. Enfim. Vamos lá. Agora, falando um pouquinho desses últimos 4 anos, eu quero passar para vocês a experiência que eu tive ali observando esse processo de perto, né, como repórter, colunista político e vendo como é que essas coisas iam se configurando. O Bolsonaro fez uma aliança aberta, escancarada, com setores da sociedade brasileira, do capitalismo brasileiro, mais retrógrados, e que tem, portanto, a visão mais ameaçadora do futuro dos povos indígenas. Ele o tempo todo se postou como uma espécie de um advogado dos interesses dos ruralistas, dos madeireiros, dos mineradores e dos grileiros de terra. E essas 4 categorias, elas englobam os setores econômicos que estão interessados no avanço sobre as terras indígenas e na continuação desse processo de extermínio, de aniquilamento. Eu me lembro que no começo do governo Bolsonaro, eu fiz uma entrevista com o Eduardo Vieira de Castro, antropólogo, professor da FRJ, que é certamente uma das melhores cabeças aí da academia brasileira, especialmente nesse tema indígena. E ele resumiu a coisa mais ou menos assim, dizendo: olha, o que a gente vai ver, isso foi no começo do governo Bolsonaro, ele falou assim: o que a gente vai ver a partir de agora é uma espécie de uma batalha final. Quer dizer, esse projeto de extermínio que vem ao longo da nossa história, agora vai tentar dar o seu último passo. E aí ele falava numa ofensiva que tinha 2 frentes, a frente religiosa e a frente econômica. Na frente religiosa, o fundamentalismo cristão, que é hoje liderado por algumas igrejas evangélicas do Brasil, e que quer a alma dos indígenas. Vê os indígenas como pagãos que precisam ser convertidos. Acho que a figura que mais expressiva disso nesse último governo foi da ex-ministra Damares Alves. Se vocês pegarem as entrevistas dela, vocês vão ver frases muito parecidas com essas frases do Bolsonaro que eu disse, mas sempre assim com uma fantasia, uma máscara de boa intenção, né, ou de objetivo cristão, mas a síntese, a ideia é a mesma. E além da ofensiva religiosa, a ofensiva econômica, que é tirar a terra do índio, remover, expandir a fronteira agrícola, a fronteira da escassão mineral, dentro desses territórios que hoje são os territórios mais protegidos do Brasil. Se a gente olha as imagens de satélite, isso é interessante. Acho que muita gente não sabe. Existem 2 tipos de terra protegida no Brasil. A terra indígena, que é de responsabilidade da FUNAI, e a unidade de conservação ambiental, que é de responsabilidade hoje do Instituto Chico Mendes, antigamente do IBAMA. Se a gente vê as imagens dos satélites,
a floresta está mais protegida na terra indígena do que na reserva ambiental. Parece um paradoxo, mas isso ensina muito para a gente sobre a forma como os indígenas sobrevivem naquela terra, fazem uso daquela terra de modo sustentável. Ou seja, muitas vezes é melhor você deixar, do ponto de vista da preservação, os indígenas dentro daquele território, do que simplesmente você imaginar que você vai cercar aquele território e deixar apenas a natureza ali de uma forma desabitada. Porque aí fica mais fácil invadir. Claro, se aquela terra está vazia, é uma terra de ninguém. Se é uma terra de ninguém, ela pode ser invadida e a floresta pode ser mais facilmente derrubada. E nessa conversa o Viveiros de Castro me falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que eu queria dividir com vocês. Ele diz o seguinte, que quando você tira a terra do povo indígena, você está desconectando o índio da condição cultural e material de existência dele. Material óbvio, né? Porque ele vive da caça, da pesca, daquilo que ele está plantando, né? Para a sua subsistência. E cultural, porque para os indígenas aquela terra é um espaço sagrado. Então, a ideia de que, como dizia o ex-presidente, você vai tirar eles dali daquela jaula do jardim zoológico e empurrar para a cidade, aquilo equivale a um aniquilamento, mesmo que ele consiga sobreviver do ponto de vista material, com Bolsa Família, com doações, como a gente vê acontecendo ao longo da história brasileira. Porque é uma existência precária e aí, de novo citando Viveiros de Castro, você vai destruir o que tem de indígena dos povos indígenas. Ou seja, o indivíduo pode sobreviver a esse desterramento, mas o indígena que tem dentro dele não, passa a ser outra coisa, e aí você tem um desligamento, uma desconexão, que no fundo é o objetivo desse projeto que é um projeto político. Enfim, o Bolsonaro tomou decisões muito concretas, medidas muito concretas para levar esse plano em marcha. A primeira delas foi o desmonte da FUNAI. E essa foi uma tática usada pelo governo passado em muitas áreas da administração, né? Você desmanchar os órgãos públicos por dentro deles. Ou você extingue, que é como ele fez, acabando com o Ministério da Cultura. Cultura não é importante. Logo, vamos riscar o Ministério da Cultura e, com isso, o governo vai deixar um recado claro de que não está interessado em financiar as artes e que não reconhece nada disso como relevante. E a outra forma é você não destruir, não extinguir aquele órgão, mas você miná-lo por dentro, perseguindo servidores, estrangulando o orçamento e fazendo com que aqueles órgãos passem a funcionar da forma contrária à razão para a qual eles foram criados. Foi isso que existiu na FUNAI nesses últimos 4 anos. E, aliás, foi nesse quadro de perseguição aos servidores mais compromissados, mais corretos e que encaravam aquela comissão, que se deram as condições para a tragédia de repercussão internacional, que foi o assassinato do Bruno Pereira. O Bruno Pereira, ele era um importante servidor da FUNAI, um cara especializado na defesa dos povos isolados, que são os mais vulneráveis dos povos indígenas, e ele tinha se afastado da FUNAI por causa da perseguição que ele vinha sofrendo, do esvaziamento, estava numa geladeira ali dentro. Isso aconteceu com ele, depois foi ocorrer aquela tragédia do assassinato junto com o meu colega Don Phillips, um jornalista britânico, mas aconteceu com muito mais gente, muita gente que saiu do serviço público, que se aposentou, que se deprimiu, que se afastou, que desistiu, jogou a toalha. E essa, na verdade, era a grande meta, né? Era o grande objetivo deles ao fazer essa operação. Mas tem outras coisas muito concretas que ocorreram nesses últimos 4 anos. Eu acho que assim, a principal delas é a ação do governo para liberar o garimpo. Porque o garimpo, ele além da destruição que ele provoca ali naquele local onde há a extração ilegal do minério, a tentativa de retirar o ouro e tal, ele é uma tragédia não só econômica, né? não só do ponto de vista ambiental e econômico, é uma tragédia existencial mesmo para os índios. Porque ele leva o crime, leva as drogas, leva a violência, leva a contaminação e a doença para dentro do território indígena.
E isso ocorreu de forma muito dramática na terra Yanomami nesses últimos anos. A quantidade de indígenas contaminados pelo mercúrio nos rios e a dificuldade que existe dessa contaminação depois, a pessoa fica comprometida, as crianças não conseguem se desenvolver, os fetos ficam mal formados e nascem crianças com dificuldade. Quer dizer, é um negócio terrível que a gente, pela distância, pela dificuldade de chegar lá, pela insuficiência da própria imprensa de conseguir mostrar essa história como ela é, a gente sabe ainda muito pouco. E quando a gente sabe é sempre um choque. Que eu acho que é o caso dessas fotos que a gente viu aqui no começo, que eu nem sabia que iam ser exibidas. Né? Então, o que aconteceu com o povo Yanomami, e que a gente sabe marginalmente, acho que sintetiza essa ameaça existencial aos povos indígenas que ocorreu nos últimos 4 anos. E aí, por último, já não querendo me estender mais, eu queria falar um pouco só sobre o período pós-Bolsonaro. Porque acho que tem quase uma tentação da gente imaginar que o desfecho da eleição do ano passado teria resolvido todos os problemas que a gente viu nesse tema específico, né, da proteção dos povos indígenas. E isso, lamentavelmente, está longe de ser verdade. E nessa semana, especificamente, a gente teve várias comprovações de que isso está longe da verdade. Esse ano começou com o 8 de janeiro, né, com o ataque dos extremistas aos símbolos da República, sede dos três poderes. Isso tudo está sendo investigado, continua como um grande tema de discussão no Brasil, mas às vezes a gente se esquece que o ano também começou com a crise humanitária dos Yanomamis, que é um tema que sumiu do noticiário, praticamente sumiu do debate nacional e sumiu até da conversa política em Brasília, o que não significa que ele tenha deixado de existir. Então, eu acho que aquilo ali mostrou um pouco assim que a ameaça continua e que se o Estado brasileiro não reagir e não tiver um papel de protagonismo, na defesa desses povos indígenas, eles vão ser de fato exterminados, como já vinha acontecendo. E aí por que eu falei nessa semana? Porque teve 2 fatos muito importantes que aconteceram e que todos vocês devem ter acompanhado. Primeiro, a conclusão do julgamento no Supremo sobre o marco temporal, que é uma tese absurda, que não está na Constituição brasileira, que foi inventada pelos ruralistas, que diz que os povos indígenas só teriam direito a ocupar as terras que eles ocupavam no dia 5 de outubro de 88, que foi o dia em que a Constituição foi promulgada. E se a gente pensar nisso, não faz sentido nenhum, porque seria na prática, você reconhecer a existência desse marco temporal, significaria você legalizar todo o roubo de terras que ocorreu durante 500 anos no Brasil, ou 488 anos. Porque se uma terra contígua a uma atual reserva não estava ocupada em 88, não quer dizer que os indígenas não se interessassem por essa terra, quer dizer que eles foram varridos dali. E tem muita mistificação, tem muita mentira nesse debate. Né? Teve um ministro do Supremo que citou uma tese que os antropólogos chamam de tese de Copacabana. Como a gente está em Copacabana, acho que vale a pena explicar o que isso significa. Foi o ministro Gilmar Mendes. E ele falou uma coisa que os ruralistas falam muito, né? Se a gente for reconhecer toda terra indígena, como terra indígena, toda a terra que foi ocupada pelos indígenas no Brasil, no passado, eles vão retomar Copacabana. É uma forma muito eficaz de você assustar a classe média e os formadores de opinião no Brasil, enfim, você dizer que, assim como se faz com sem terra, assim como se faz com sem teto, olha, aquele movimento ali é uma ameaça para vocês. Porque daqui a pouco esses indígenas vão lá e vão se deitar no seu sofá, vão tirar o quarto da sua casa, vão mandar o seu filho dormir na rua para botar uma família indígena ali no lugar. E claro que não tem nenhuma reivindicação dos povos indígenas pela reconquista de Copacabana, né? Apesar do nome do bairro ser uma tradição dele, um legado, né? Uma herança deles.
Mas isso mostra um pouco como é que esse debate está tão exposto à falsificação, à mistificação, à manipulação retórica para assustar as pessoas. E depois que o Supremo terminou esse julgamento, finalmente, o julgamento que se arrastava durante anos, houve uma reação muito violenta nessa semana do Congresso Nacional. Essa reação ela foi simultânea na Câmara e no Senado. Na Câmara, os deputados obstruíram a pauta, ou seja, eles pararam de votar aquilo que eles deveriam votar nessa semana em protesto contra a decisão do marco temporal. E no Senado, eles aprovaram o projeto de lei que na prática desfaz o que o Supremo fez na semana passada. Ou seja, põe na lei essa tese esdrúxula, essa tese que não existe na Constituição, de que os indígenas só teriam direito àquilo que eles ocupavam em 88, dia 5 de outubro. Claro que se você for examinar isso do ponto de vista jurídico, é totalmente inconsistente, porque o Supremo decide questões constitucionais e uma lei ordinária está abaixo da Constituição. Portanto, esse fato indo a julgamento, se essa lei for sancionada, o governo já informou que vai vetar, ela inescapavelmente vai cair como inconstitucional na Suprema Corte. Mas isso mostra o grau de tensionamento e a capacidade de organização da bancada ruralista e da extrema-direita no Brasil, que ultrapassa o governo Bolsonaro e até mesmo a figura pessoal do ex-presidente, que agora está inelegível, mas enfim, acho que isso tudo é um lembrete para a gente de que o Bolsonaro perdeu a eleição, mas de que o bolsonarismo continua forte e presente na sociedade brasileira. E que esses grupos são muito bem articulados e vão continuar em busca dos seus objetivos. Em todas as áreas, mas especialmente na área que envolve os povos indígenas. E por fim, eu queria chamar a atenção de vocês para o balanço de poder no governo atual, no governo Lula, que começou com uma decisão simbolicamente muito importante nesse campo, que foi a criação do Ministério dos Povos Indígenas, que nunca tinha existido na organização do Estado brasileiro, e no deslocamento da FUNAI para esse ministério, e na nomeação de 2 mulheres indígenas para chefiar esses 2 órgãos, a ministra Sônia Guajajara e a presidente da FUNAI, que é a ex-deputada Joênia Wapichana, que aliás é lá de Roraima, da área lá da Raposa Serra do Sol. Mas a presença dessas 2 autoridades e a retomada das demarcações que o Bolsonaro tinha parado não significa que essa agenda seja dominante, porque ela tem uma garantia de que ela vai à frente nesses próximos 4 anos. O Lula até agora só conseguiu, ou só quis, demarcar 2 terras indígenas. Apenas 2. É um desempenho pior do que dos próprios governos dele no passado. E o que a gente está vendo hoje no Poder Executivo não é um governo de esquerda, é um governo, vamos dizer assim, de uma só face. É um governo de coalizão, uma chamada Frente Ampla, que também envolve em postos de mando, em locais de importância, representantes desses setores mais atrasados da economia brasileira. Isso eu não estou me referindo só ao Ministério da Agricultura, está na mão dos ruralistas, mas mesmo nas instâncias, em outras instâncias de poder. E eu queria terminar dizendo o seguinte, eu por acaso estava em Brasília essa semana e acompanhei bem de perto a discussão lá do marco temporal no Senado, esse projeto que foi aprovado, que eu falei para vocês que é inconstitucional, mas que serviu como uma espécie de um tiro de advertência, né? Uma demonstração de força e uma tentativa de emparedar também o Supremo Tribunal Federal no sentido de dizer, olha, vocês não decidam aquilo que nos compete, vocês fiquem na sua caixinha e deixem que o Congresso Nacional decida sobre o terra indígena. E o que me chamou a atenção conversando com os parlamentares e vendo ali o bastidor daquela votação? Que o governo se omitiu. O governo, apesar de ter criado o Ministério dos Povos Indígenas, apesar de ter nomeado uma mulher negra, uma mulher indígena como presidente da FUNAI, o governo lavou as mãos para essa votação dessa semana. Quando a gente olha o resultado da votação, foi por larga margem,
a gente vê que partidos que têm ministérios votaram integralmente a favor da volta ou da inserção do marco temporal. E acho que isso mostra para a gente como essa questão está em aberto, como as contradições desse novo período, desse novo governo Lula, estão expostas e como que a batalha dos povos indígenas ainda está longe de ser vencida.